Olá, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou um dos professores da CIM. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o oxigênio terapia. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente saber o quanto que cada dispositivo que a gente costuma usar por aí fornece de quantidade de oxigênio, que a gente chama de fração inspirada de oxigênio. E também eu queria que vocês saíssem dessa aula sabendo como manusear, como usar de forma certa cada um desses dispositivos, certo? Também queria aí, durante essa aula, que eu falar um pouquinho aí sobre as recomendações, tá? Recomendações sobre o uso, quando não usar, e a forma de que devemos usar o oxigênio. Vamos começar por essa parte. Atualmente a gente vive aí uma pandemia de uma doença que afeta principalmente os pulmões, né? O oxigênio ele nunca foi tão necessário, né? O oxigênio ele entra como umas drogas principais aí do tratamento, de suporte dos pacientes com COVID-19. E para a gente que está aí na medicina de emergência ou para quem se formou agora e vai trabalhar em contato direto com esse tipo de paciente, é essencial que a gente saiba indicar o uso do oxigênio e como fazê-lo, né? A primeira coisa que a gente tem que começar a abordar é quando que a gente vai fornecer essa droga. Então, o oxigênio ele tem que ser encarado como uma droga, né, como qualquer outra, que tem que ser prescrita e na dosagem certa, correto? Então, quando e para quem eu vou usar oxigênio? Então, eu queria introduzir um conceito aqui de que o oxigênio não trata de espineia, tá? Ah, Existem algumas situações em que a gente vai ter uma dispneia e não necessariamente o paciente vai precisar de oxigênio. É, um dos exemplos, né? O paciente que chega com uma crise de asma, uma crise de broncoespasmo severo, porém você coloca o oxímetro e ele está ali saturando 99. Apesar disso, ele tem um desconforto respiratório. Um outro caso que eu posso citar para vocês é uma cetoacidose diabética. Então, um paciente que está ali com uma cetoacidose, um bicarbonato por volta dos 10, na gasometria arterial, você coloca o oxímetro e ele está saturando 100% em ar ambiente, apesar dele estar totalmente desconfortável com uma frequência respiratória aumentada. Então, o primeiro conceito é, oxigênio não trata de dispneia. Não é porque o paciente está com dispneia que eu vou oferecer oxigênio. Então, para quem que eu vou oferecer? Então, eu vou oferecer oxigênio para aqueles pacientes que estão com hipoxemia. Então, o oxigênio serve para quem tem pouco oxigênio no sangue. Como que a gente faz? Para ver isso, a gente faz a mensuração de oxigênio de forma indireta pelo oxímetro, certo? Então, a gente coloca o oxímetro no dedo do paciente e assim a gente vai saber qual que é a saturação de oxigênio e aí, sim, se tiver níveis abaixo do que a gente recomenda, o ideal, a gente vai ofertar, então, o oxigênio. Esse nível que a gente considera ideal vai variar, né, de acordo com cada paciente, mas de forma geral a gente oferece oxigênio para aqueles que tiverem uma saturação de oxigênio abaixo de 94. E quando que eu devo começar, né? Quando eu começo, de que forma que eu começo? Os guidelines europeus dizem que a gente deve começar o fornecimento de oxigênio em seu máximo nessas seguintes situações. Então, se chegar um paciente que esteja classificado nessas situações aqui, o primeiro dispositivo que eu tenho que usar é o dispositivo de maior oferta de oxigênio, ou seja, aquele que oferece maior FiO2. Então, o paciente que chega em PCR, então a gente vai oferecer sempre para o paciente na PCR o AMBU, né, o dispositivo bolsa válvula máscara. Pacientes que chegam em choque de qualquer tipo, a gente também vai oferecer a maior FiO2 possível para ele. Pacientes sépticos, trauma grave, afogamento, anafilaxia, hemorragia pulmonar, estado de mal epilético e intoxicação por monóxido de carbono. Vocês podem ver aqui que todos esses pacientes pertencem a um grupo, né, que a gente classifica como grupo de doenças graves. Todo aquele paciente que está grave vai precisar, se estiver apresentando hipoxemia, vamos ofertar oxigênio no nosso dispositivo maior, né? E aí, uma vez ofertado oxigênio nesse dispositivo, a gente vai
descalonando. Então, a gente deixa lá uma máscara não inalante, por exemplo, e aí, depois que o paciente é estabilizado, a gente vai diminuindo esse suporte até que a gente consiga uma saturação maior que 94 com o menor suporte possível. E quando que eu vou precisar, então, monitorizar? Quando que eu vou precisar colocar o meu oxímetro num paciente e deixar ele monitorizado? Então, isso também é muito importante. Então, basicamente, são aqueles pacientes que se dividem em dois grupos, aqueles que ou já estão em hipoxemia, ou tem aqueles também que têm risco de evoluir com hipoxemia, e aqueles que não podem evoluir de jeito nenhum com hipoxemia. Né? Então, quais são esses pacientes? A síndrome coronariana aguda é um paciente que tem altíssimo risco de desenvolver hipoxemia, então a gente tem que ficar monitorizando isso, né? É um paciente que pode desenvolver, por exemplo, um edema pulmonar, né? Então a gente precisa ficar de olho. O paciente que tem um AVC, ele é um paciente que vai ter uma lesão do sistema nervoso central primária e, portanto, ele não pode ter hipoxemia de jeito nenhum. Por quê? Porque isso favorece o aumento da lesão, que a gente chama de lesão secundária, tá? Aqueles pacientes que fazem hiperventilação ou disfunções respiratórias, então, são pacientes que têm risco de desenvolver uma hipoxemia. As intoxicações exógenas, por conta de ser um paciente grave, que pode evoluir com rebaixamento do nível de consciência e também evoluir com hipoxemia. Disfunções metabólicas ou renais, aí entra a insuficiência renal, entra a cetoacidose diabética, sepse, entre outros. Desordens neurológicas ou musculares agudas ou subagudas, então são aquelas desordens que fazem o paciente hipoventilar ou fazem com que o manejo ali da parte respiratória seja dificultada por conta de musculatura de respiração, né? E também as emergências obstétricas, o feto ele não pode ter um risco aí de passar por uma hipoxemia. Falando um pouco sobre alvos terapêuticos, quando a gente identifica um paciente que tem hipoxemia, ou seja, uma saturação de oxigênio abaixo de 94%, a gente precisa ter o nosso alvo terapêutico, porque a gente quer fornecer um oxigênio para ele, para que ele fique em uma faixa, né? A gente não quer que ele fique saturando 100%. Então, porque se a gente der um oxigênio o suficiente para ele saturar entre uma faixa que a gente vai considerar aqui entre 94 e 98, com o menor fornecimento de oxigênio possível, seria a situação ideal. Por quê? O que a gente chama de hiperóxia, né, que seria fornecimento excessivo ou excesso de oxigênio no sangue, a gente já viu que é algo muito deletério, né? Isso aumenta a peroxidação e liberação de radicais livres, isso vai, em última análise, aumentar a lesão celular, principalmente no paciente crítico, né? E também a altas FIIs de O2 vão levar aí a uma lesão pulmonar. Então, só o fato de você ter muita concentração de oxigênio dentro do seu alvéolo já vai fazer com que as células alveolares sofram lesão. E isso é o que a gente menos deve fazer. Né? Então, a gente está oferecendo oxigênio para ajudar. Se a gente oferecer oxigênio demais, a gente vai acabar lesando o nosso paciente. E, além disso, a gente também está vivendo uma época aí em que o oxigênio está sendo uma droga bem requisitada e a gente não sempre deve evitar o desperdício. Então, a gente tem que sempre buscar fornecer o mínimo de oxigênio possível para que o paciente fique dentro da nossa faixa terapêutica. E qual seria essa faixa terapêutica? Bom, de forma geral, né, os pacientes precisam ficar com uma saturação entre 94% e 98%. A gente não precisa deixar ele com 100%. Se o meu paciente está saturando 100%, com um dispositivo, por exemplo, uma máscara não reinalante, eu posso passar por um dispositivo
que forneça uma FiO2 menor, e aí testar isso, né? Se ele fica ainda em 100%, 99%, eu vou, mais uma vez, trocar o dispositivo ou diminuir o fluxo daquela máscara para que eu encontre ali o fornecimento mínimo de oxigênio para ele ficar nessa faixa aqui, certo? Vamos supor que eu descalonei o meu dispositivo, ele vai saturar lá os seus 90. Então, eu volto para um dispositivo que estava fornecendo um oxigênio a mais, aquele anterior. Eu coloquei esse ponto, esse asterisco aqui, para dizer que esse alvo não vale para todo mundo, tá? Existem algumas classes aí de pacientes que têm um alvo terapêutico diferente, né? Acho que o mais famoso aí, o que a gente tem que saber, obrigatoriedade nossa saber, é o paciente com DPOC. Esse paciente, ele não se beneficia desse alvo terapêutico. Ele vai ser beneficiado aí no alvo terapêutico entre 88% e 92%, tá? Por quê? Porque esse é um paciente que é retentor crônico, ele já tem um distúrbio ventilação-perfusão crônico, então ele já tem a sua homeostase ali de circulação pulmonar em combinação com uma ventilação pulmonar de algumas áreas, tá? Se a gente fornece oxigênio que seja excessivo, e para ele oxigênio excessivo seria saturar mais do que 92, a gente vai desbalancear esse equilíbrio, e aí ele vai fazer um efeito shunt, tá? Isso, em última análise, vai levar ele a fazer o que a gente chama de carbonarcose, tá? A carbonarcose nada mais é do que retenção de CO2, e isso leva ao rebaixamento, e o rebaixamento pode levar esse paciente à morte. Então, vamos lembrar sempre que o paciente que tem um DPLC diagnosticado ou está ali internado por um DPLC descompensado presumido, vamos ali deixar, então, a faixa terapêutica entre 88 e 92. Lembrar que um sinal, né, de retenção crônica de CO2 é o bicarbonato elevado, né? Então, a gente colhe uma gaso desse paciente, a gente vai ver que ele tem um bicarbonato aí maior do que os níveis de normalidade. Isso seria um ponto que fala a favor da gente manter esse alvo terapêutico para ele, correto? E a gasometria arterial, né? Quando que a gente vai pedir uma gaso? Bom, a gasometria arterial seria fácil, né? A gente coletar o gaso de todo mundo que chega no nosso departamento de emergência. Porém, a gente sempre tenta fazer as coisas de forma racional, visando aí a economia e o conforto do paciente. A gasometria arterial é um procedimento que dói e pode ter suas complicações, então a gente reserva aí para quem realmente precisa. E quais são essas indicações de gasometria arterial? Bom, quem que eu vou querer ver de perto, de forma invasiva, a quantidade de oxigênio que tem no sangue? Bom, acho que a primeira categoria aqui, né, os pacientes críticos, acho que é mais uma coisa mais óbvia, né, pacientes críticos com disfunções metabólica ou cardiorrespiratórias, isso sim, a gente vai pedir gasometria arterial para a gente ver como que esse paciente está lidando com o PCO2 dele, como que ele está compensando os seus distúrbios ácido-base aí, tá? Mas os outros não são tão óbvios assim, né? Essa segunda indicação aqui, pacientes com saturação de O2 menor do que 92, isso aqui é uma indicação relativa, tá? Não necessariamente a gente vai pedir gasometria para todo mundo que satura menor que 92, mas é uma indicação que existe porque existe uma relação muito boa, né, entre saturação de oxigênio vista no nosso oxímetro e a quantidade de oxigênio presente no sangue, que a gente chama de PaO2, tá? Que é o que a gente vê na nossa gasometria arterial. Essa relação, ela é muito fidedigna, tá? Porém, abaixo de 92% de saturação de oxigênio, quando o meu paciente satura 91, 90, 89, essa correlação, ela vai se perdendo, a gente vai tendo uma menor confiabilidade, né, entre essas duas variáveis. Ou seja, quanto menor a saturação de oxigênio que eu estou vendo no meu oxímetro, menos eu posso confiar naquele valor.
tá? Então, assim, quando a gente vê uma saturação do paciente que está saturando 75%, provavelmente esse valor não corresponde ao valor real de saturação e nem de PaO2 dele, que a gente vai ver na gaso, tá? Então, é por isso que existe essa indicação que, na verdade, é uma indicação relativa. O aumento progressivo do suporte de oxigênio é uma recomendação por conta de possíveis erros de leitura e por conta também da gente entender melhor um pouquinho por que esse paciente está aumentando o suporte de oxigênio, né? Tentar entender melhor a doença que está levando ele a esse aumento de oxigênio. Os pacientes que têm risco aí de hipercapnia, né, o DPOC, obesos também, que são retentores crônicos, né, são esses pacientes que estão em risco de fazer aquilo que a gente falou, a carbonarcose. E aí, esses pacientes a gaso, quando eles chegam no nosso departamento com uma doença descompensada, a gente tem que pedir, porque a gente precisa saber se eles são retentores crônicos, primeiro, e se eles estão retendo, né? Então, a gasometria não serve só para ver oxigênio, serve para ver também CO2, né? Então, é uma outra avaliação aí que a nossa gasometria traz. A gente também vai pedir uma gaso arterial nos pacientes que a gente não pode confiar na saturação de oxigênio. Quem são esses pacientes? Bom, são os pacientes que têm perfusão periférica comprometida, né? O paciente que está chocado, ou o paciente que tem a pele muito pigmentada, em que a gente coloca o oxímetro e a gente não vê aquelas curvas bonitinhas, né? A gente não vê aquela curva desenhadinha, homogênea, a gente vê só um monte de curva toda heterogênea. Quando a gente vê esse tipo de curva na oximetria, a gente não pode confirmar, a gente não pode confiar no valor que está aparecendo lá no nosso monitor. E aí, isso geralmente vai acontecer em paciente que está hipoperfundido, está chocado, ou com extremidades muito frias, ou que tem extremidades pigmentadas, uso de esmalte, enfim. Nesses pacientes que a gente não consegue saturação de oxigênio, no monitor de forma confiável, a gente também vai precisar aí ver de forma invasiva, vai precisar coletar uma gaso arterial. Bom, vamos para os dispositivos, então. Eu vou começar dos dispositivos mais simples, tá? E aí a gente vai progredindo. O primeiro que eu queria falar para vocês é o catéter nasal simples. Então, eu trouxe só uma imagem para ilustrar aqui. O catéter nasal simples é aquele que a gente mais está acostumado, é o dispositivo que tem maior disponibilidade nos serviços, e geralmente, se não for aquelas situações em que a gente comentou lá atrás, de começar com uma FiO2 máxima, geralmente a gente começa com ele, né, com o catéter com um dispositivo mais simples e que fornece uma FiO2 um pouco menor. Então, ele é esse dispositivo que entra nas narinas do paciente, atentar para a forma de colocar, né, a gente vê muito por aí colocando de forma errada, então a gente tem que passar aqui, né, em volta da orelha do paciente para que fique bem posicionado, porque se o paciente perde o catéter de O2 durante a noite, e é mais fácil ele perder se ele tiver colocado de forma errada, isso pode ser um problema aí para a segurança do paciente. E como é que funciona, né? Todos os dispositivos que a gente for comentar aqui, eles não têm uma FiO2, né, uma fração inspirada de oxigênio. Eles não têm uma FiO2 muito fidedigna. A gente vai chegar em uma FiO2 aproximada desses dispositivos. Por quê? Quando você coloca esse dispositivo na saída de oxigênio, olha só, o oxigênio entra aqui puro, e ele vai passar por toda a canulação, e ele vai chegar no nariz do paciente como um oxigênio puro. Então, como que funciona isso? Né? Por que então, isso não é o cateter de oxigênio, ele não gera uma FiO2 de 100, se ele está entrando puro aqui na tubulação? Bom, tem que lembrar que, né, existe o ar ambiente, né? E aqui nas narinas as narinas do paciente não estão totalmente ocluídas pelos cateterizinhos que entram aqui. Então, quando o paciente respira, puxa o ar pelas narinas, além do oxigênio que está entrando pelas canulaçõezinhas aqui, também tem a entrada de ar pelo cantinho da narina, tá? E esse ar, que é o ar ambiente, que tem, né, mais ou menos 21% de oxigênio, na mistura, ele vai entrar junto com o oxigênio que entra aqui a 100%.
E essa mistura, ela vai, daí, resultar em uma FiO2, tá? Uma FiO2 aproximada. Não tem como a gente saber exatamente por quê. Cada paciente tem uma narina de um tamanho, cada paciente puxa o ar, né? Tem um volume corrente. Ele tem, quando ele puxa o ar, ele puxa uma quantidade de ar diferente, né? Então, a gente não tem como dar um valor exato, mas a gente tem como dar um valor aproximado. No caso do catéter de O2, esse valor, ele vai variar de acordo com o fluxo que a gente coloca lá no nosso fluxômetro da parede, tá? Então, como é que funciona isso? Funciona assim: a cada litro que a gente coloca de oxigênio lá, a gente aumenta de 3 a 4% na FiO2 do ar ambiente. Ou seja, se eu vou colocar 1 litro no meu catéter, eu vou estar oferecendo mais ou menos para o meu paciente uma FI aproximada de 21 mais 3 a 4, né? Então, uma FI mais ou menos de 24 a 25%. 21 é o que tem na atmosfera, mais 3 a 4 aí, porque é 1 litro. Se eu fornecer 2 litros, aí esse valor aí sobe, então, na FI, vai subir de 27, 21 mais 6, 27, e 21 mais 8, 29. É isso, né? Isso. E assim por diante, tá? Puta, então dá para ir aumentando o catéter e até chegar a 100? Não, não dá para fazer isso, por quê? Porque o paciente não tolera altos volumes aqui, tá? Geralmente o paciente vai tolerar aí até 5 litros por minuto, tá? No nosso fluxômetro lá. Por quê? O ar que vem aqui pelo catéter, ele é um ar gelado, um gelado assim, não gelado, mas não é na temperatura do corpo humano, e também é um ar seco. Então, conforme você vai aumentando o fluxo dentro aqui, que você joga para dentro do nariz, você vai ressecando mucosa e você vai lesionando a mucosa. Isso pode causar irritação, epistaxe e incômodo, tá? Então, valores aí, se você estiver precisando colocar mais do que 5 litros por minuto no catéter, então isso significa que você precisa escalonar o seu dispositivo. Você precisa colocar um dispositivo que forneça mais oxigênio. E qual seria esse próximo dispositivo, né? Seria a máscara facial simples, né? A máscara facial simples, ela tem um bom fornecimento de oxigênio, na verdade, né? Ela vai variar aí entre 35% e 60%. Então, essa variação, ela vai de acordo com o fluxo que a gente colocar nela, tá? Então, qual que é o fluxo que a gente maneja a máscara, né? A gente geralmente vai manejar entre 5 e 15 litros, tá? Alguns lugares vão trazer entre 10 litros por minuto. E como é que funciona essa máscara? Bom, ela tem a máscara propriamente dita, né? Que é essa parte de silicone aqui, verdinha, e ela é maleável, e ela tem essa parte de ferro. Essa parte de ferro aqui, ela serve para moldar no nariz do paciente. Isso funciona mais ou menos como as máscaras N95 que a gente molda no nosso nariz. Para quê? Para que a gente possa vedar, tá? É, é muito importante que o vedamento seja o maior possível para que esse dispositivo funcione de maneira correta. O que eu quero dizer com vedar? Eu quero dizer que essa máscara vai se encaixar no rosto do paciente de forma que essas bordas aqui vão ficar em contato com o rosto do paciente, certo? E eu quero que essas bordas fiquem totalmente em contato com o rosto do paciente e não permita com que ar entre por esse caminho aqui, por fora e entre por baixo dessas bordinhas. Eu quero que o ar, ele só entre, né? Eu quero que só passe ar pela canulação e que ele chegue aqui e entregue, né, que isso aqui seria o oxigênio puro, e uma parte do ar que o paciente vai respirar vai entrar por essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui, a gente não pode tirar isso aqui, né? Isso aqui seria por onde o ar expirado sai. Então, essas bolinhas têm essa função. Quando o paciente inspira, ele vai puxar o oxigênio que está entrando por aqui e
vai entrar um pouquinho de ar por esses buraquinhos aqui, porque esses buraquinhos precisam existir para que o ar expirado seja retirado e o paciente não fique reinalando CO2, certo? Então, o vedamento, ele é essencial para o funcionamento dessa máscara, porque se não tiver vedado, vai entrar, além de ar atmosférico por esses poros aqui, também vai entrar ar atmosférico pelas bordas, e isso, quanto mais ar atmosférico tiver contaminando o nosso oxigênio que está entrando pela mangueira, menor vai ser a FiO2. Então, é, como que se faz para ter um bom vendamento? Bom, o material, né, maleável, esse ferrinho aqui no nariz, para realmente moldar, um nariz igual a N95, e o elástico. Esse elástico aqui, ele foi feito para ficar apertado, tá? Para a máscara ficar socada na cara do paciente real. Então, dessa forma a gente vai ter um bom vedamento, e aí, se a gente variar o nosso fluxo entre 6 e 15 litros por minuto, a gente vai ter uma FIA aí que vai variar entre 35% e 60%, ok? Bom, e se eu tô lá, né, chegou um paciente, eu coloquei lá uma máscara não reinalante, eu vi que a máscara não reinalante, né, inicialmente foi demais para ele estava saturando 100, eu vou descalonar, vou colocar, então, uma máscara menos efetiva, né? Coloquei lá a minha máscara facial simples, e aí a máscara facial simples também está saturando 100% com 6 litros por minuto. E aí eu baixo esse fluxo aqui de 6 litros por minuto, eu vou lá e baixo, coloco 3 litros por minuto. E aí meu paciente fica saturando 96, 97. Então, assim, achei, né? Achei, o meu alvo terapêutico tá lá, eu vou deixar esse meu paciente com 3 litros por minuto nessa máscara. Tá correto isso? Na verdade, não é recomendado que isso ocorra. Por quê? Quando a gente tem um fluxo menor do que 6 litros por minuto, o fluxo que passa por aqui é muito baixo. E isso faz com que muito ar fique aprisionado aqui nesse reservatório que vai se criar entre o rosto do paciente e essa máscara maleável, certo? Então, aqui dentro vai ficar muito ar parado, e dentro desse ar parado vai conter o ar que está sendo exalado pelo paciente, e isso pode, em última análise, para aqueles pacientes que têm maior risco de fazer hipercapnia, isso pode levar o paciente a reinalar CO2, fazer uma hipercapnia, fazer aí uma carbonarcose, rebaixar, então a gente não quer isso. Então, qual que é a recomendação? A gente recomenda que, se você está com uma máscara facial simples, e você ainda está lá estourando o alvo terapêutico, está lá 100%, e você vai diminuir ou vai diminuir o fluxo, troca para o catéter, tá? Se precisa de fluxos menores, põe o catéter. Não deixa a máscara facial simples com fluxos menores do que 6 litros por minuto. Outra observação, né, que eu acho que é importante falar aqui, alguns lugares tentam aí fazer uma gambiarra de colocar aqui um esparadrapo aqui, né? Manda um esparadrapo aqui, manda outro aqui, para meio que fechar e otimizar. Na verdade, isso aqui a gente está tirando a válvula de saída, a via de saída do ar expirado, né? Isso aumenta em muito as chances do paciente fazer retenção, fazer reinalação do que ele já expirou, né? E fazer carbonarcose também. Então, não façam isso. Não coloquem fita adesiva aqui para tampar os poros da máscara facial simples, tá? Nosso próximo dispositivo aí, que seria a sequência, né? Então, estou lá com minha máscara facial simples a 15 litros ou a 10 litros por minuto, e não está vencendo, está saturando mal ainda, é um paciente que tem Covid, eu preciso dar mais oxigênio para ele. O próximo mais efetivo seria a máscara não reinalante, tá? O que é a máscara não reinalante? Ela é basicamente uma máscara simples com um reservatório embaixo, tá? Então, olha só, a estrutura dela aqui é a mesma e o princípio é o mesmo. A gente quer vedar, né? Então, veja só, tem aqui a estrutura metálica,
E aqui ela é feita também de um material maleável para se encaixar na face do paciente. E a gente tem aqui o elástico, que também tem que ficar pregado ali para vedar ao máximo a máscara no rosto do paciente, porque funciona no mesmo princípio, tá? O que ela tem de diferente da máscara simples? Então, a bolsa, né? Essa bolsinha aqui, esse reservatório geralmente é de 1 litro, acho que na máscara não renalante pediátrica é de 500 ml. E para que serve essa bolsa? Quando o paciente puxa o ar, ele vai puxar, né, um volume corrente alto, certo? Ele vai puxar ali 500 ml, vai puxar 600 ml, depende muito do padrão respiratório dele, vai puxar até mais de 1 litro, dependendo do padrão respiratório. E aí o que acontece? Se você tem um fornecimento de oxigênio aqui, e você tem um fluxo direto de oxigênio, o paciente não consegue aproveitar esse fluxo, né, porque é um oxigênio que está, ele está em movimento, tá? Então, o objetivo dessa bolsa aqui é armazenar oxigênio para que quando o paciente inspire, o oxigênio esteja disponível para ele ir para dentro do paciente. Então, olha só, como que funciona isso? O oxigênio vai chegar por aqui, e aí ele entra para cá, fica armazenado, e uma parte vai vir para o paciente, tá? Então, ele fica armazenado aqui, a bolsa fica cheia. Quando o paciente inspira, além da entrada de oxigênio que vem pelo fluxo, também vai ter a entrada do oxigênio que está na bolsa, tá? Isso, em última análise, vai diminuir o quê? Vai diminuir o tanto de oxigênio que entra por escape, pelas beiradas aqui, vai evitar que o ar ambiente que vai entrar por umas beiradinhas, que sempre entra um pouquinho, vai diminuir isso, né? Porque tem oxigênio reservado aqui para entrar lá dentro do pulmão do paciente, correto? Outra característica dessa máscara, olha só, né? O que ela tem de diferente da máscara facial simples? Tem isso aqui. Isso aqui são válvulas, tá? Essa máscara ela tem 3 válvulas, ela tem uma aqui e ela tem uma aqui também. Como que funciona isso? É uma válvula unidirecional. Ela só deixa o ar passar para uma direção. Então, como é que funciona? A válvula que está aqui, ela é a válvula inspiratória, tá? A gente consegue, aqui nessa imagem, a gente não consegue ver essa válvula, mas a gente consegue ver aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Então, mas ela é igualzinha a essa aqui, tá? E como é que funciona? Ela só abre se o ar passar daqui para cá, tá? Quando o ar passa daqui para cá, ela se abre, porém, quando o ar tenta passar daqui para cá, ela se fecha, tá? Por que isso? Porque quando o paciente puxa o ar, ele vem todo sem resistência, a válvula abre, e aí na expiração, então isso na inspiração ele abre, a válvula abre, e na expiração, quando o paciente solta o ar pelo nariz, a própria expiração vai fazer um fluxo de ar nesse sentido, né? No sentido contrário. E aí essa válvula fecha, e isso evita que CO2 contamine o O2 que está aqui, o O2 puro. Aqui só tem O2. Tem O2 a 100%. Então, a gente não quer contaminar esse CO2. A gente não quer que misture o CO2 da expiração do paciente aqui dentro. Então, quando ele expira, essa válvula fecha e o CO2 expirado não vai lá para dentro, tá? Essas válvulas funcionam da mesma forma, mas só em momentos diferentes, né? Então, na inspiração, como é que funciona? Essa válvula, ela fecha e não deixa o ar ambiente entrar, tá? Ela é uma válvula que só deixa o ar sair da máscara. Quando o paciente inspira, ela gruda aqui na máscara e não deixa misturar o ar ambiente com o oxigênio que está lá para dentro da máscara. Na fase de expiração, quando o paciente solta o ar pelo nariz, esse ar ele vai sair, tá? Esse ar, então ele vai sair porque a válvula vai abrir e vai deixar, tá? Então, por baixo dessa válvula aqui, a gente tem, na verdade é isso aqui, né?
é essa mesma estrutura. A gente só colocou uma membrana aqui, tá? Então, os mesmos poros presentes. E se a gente tiver, então, né, um dispositivo que está bem vedado, que tem todas as válvulas funcionantes, quanto que eu vou ter de FiO2 desse dispositivo aqui? Bom, ele também é utilizado aí entre 6 e 15 litros por minuto. Escrevi minuto aqui. É, e ele vai variar aí uma FI entre 60, na verdade 50, né, entre 50 e 90%. Tá? Se tiver nas condições ideais, tudo certinho, funcionando certinho, a 15 litros pode chegar a 90. O que a gente pode também fazer, para otimizar o seu funcionamento, é deixar no flush rate. O que é o flush rate? A gente chega ali naquela válvula, naquele fluxômetro, né, da onde sai o oxigênio da parede, e a gente vai girar ele até o final, até o talo. Isso se chama flush rate. Isso pode otimizar também o funcionamento da máscara não reinalante. E ela aí pode chegar aí a níveis de 90, 95% de FiO2, quando está funcionando de forma ideal e nesse fluxo intenso. E a máscara de Venturi, né? Não falei nada sobre a máscara de Venturi até agora. Como é que funciona? Por que eu não falei sobre ela? Bom, a máscara de Venturi, ela fornece uma gama variada de FiO2. Isso vai depender da pecinha que a gente vai encaixar. Então, como que é uma máscara de Venturi? Bom, ela funciona, né, do mesmo princípio de vedamento, tá? Todas as máscaras faciais, elas precisam ser bem vedadas, tá? Então, vamos lá e vamos vedar ela da mesma forma que a gente vedou as outras máscaras, mas daqui, né, a gente vai encaixar nela essa traqueia aqui, e na parte de baixo da traqueia a gente vai encaixar uma peça, que é essa aqui, e também vai encaixar embaixo dessa peça aqui, vai uma dessas pecinhas coloridas. Cada uma delas vai fornecer uma FiO2 específica de acordo com o fluxo que a gente dá. Mas como é que funciona isso, né? A máscara de Venturi, ela segue os princípios do fenômeno de Venturi. É um fenômeno físico que diz que se você tem um fluxo laminar, né, dentro de um tubo, um cilindro, e esse fluxo está passando por um cilindro cujo diâmetro diminui de tamanho, então você tem um diâmetro aqui, e esse diâmetro ele vai diminuir progressivamente de tamanho, você vai ter uma pressão negativa saindo por um possível tubo perpendicular a ele. Então, olha só, você tem uma pressão negativa para cá, sendo que, né, a pressão no local P1 é maior do que em P2, que é maior no local P3. Né? Então, essa pressão maior aqui e a pressão menor aqui, ela existe porque um diferencial de pressão foi criado para fora desse tubo. Esse é o fenômeno de Venturi, e não por acaso, né, a gente tem pecinhas que têm um diâmetro maior, tem um diâmetro intermediário e tem um diâmetro pequenininho. Ele se utiliza desse fenômeno físico, né, e aí a variação do tamanho dos poros, né, do tamanho desse tubo aqui, que seria o buraco, e a variação também no fluxo que está passando aqui dentro, vai dar de uma forma um pouco mais fidedigna a FI que eu estou fornecendo. Então, na verdade, essa é a grande característica desse dispositivo. É a gente ter de forma um pouco mais exata, e não vou falar que é uma forma totalmente exata, mas é um pouco mais exata do que os outros dispositivos, por quê? Porque se utiliza desse fenômeno físico que vai tentar dar para a gente uma FiO2 mais fidedigna, tá? Então, qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é que a gente consegue, por exemplo, saber a FiO2 para a gente calcular uma relação de troca, por exemplo, de um paciente que não está entubado, ou a gente consegue desmamar. Então,
eu estou ali com aquele paciente, ele está com uma Venturi que fornece uma FII de 50, aí no dia seguinte ele está com uma FII de O2 que fornece 35, então eu sei que ele está melhorando, né? E aí eu vou desmamando oxigênio progressivamente, né? E como é que eu vou saber, né, quanto que cada peça fornece de FII de O2? Bom, a peça, ela tem aqui, escrito na lateral dela, vai ter escrito o quanto você tem que colocar de fluxo para fornecer aquela FII de O2 que ele traz. Por exemplo, a laranjinha aqui, ela costuma ser a que fornece uma FII de O2 de 50, tá? Aí ela vai vir escrito aqui na lateral, 50% e 15 litros, ou temos que são 10 litros por minuto, tá? E isso quer dizer o quê? Se você colocar a pecinha laranja lá nessa peça aqui e encaixar, montar todo o dispositivo e colocar um fluxo de 10 litros por minuto, você vai ter uma FII de O2 de aproximadamente 50%. Eu recomendo que sempre quando vocês forem usar a Venturi, vocês não decorem a cor, tá? Que vocês sempre olhem a FII de O2 e o fluxo que é necessário para essa FII de O2, porque as cores mudam, variam de acordo com a marca, e o fluxo também varia de acordo com a marca. Bom, acho que esse é o dispositivo aí que a gente usa com maior frequência nas maiores emergências, né, na PCR, e para oxigenar para a gente entubar. É um dispositivo muito eficiente, tá? É o dispositivo bolsa-válvula máscara, que a gente chama de AMBU, né? Como que é a anatomia disso, né? Esse é um dispositivo que ele tem dois balões, tá? Ele tem um balão que é esse aqui, né? É o reservatório de oxigênio. Ele tem a mesma função daquele reservatório de oxigênio da máscara não reinalante, tá? E ele tem esse outro balão aqui, né? Tem esse outro reservatório, que é um reservatório para fazer pressão positiva. Então, a gente usa ele para poder ventilar. Então, a gente aperta ele, ele cria uma pressão positiva que vem para cá, né? Então, essa é a função desse segundo balão. Aqui, a gente vai ter uma válvula unidirecional aqui, né? Para que não contamine o CO2 expirado, um eventual CO2 expirado que venha para cá. Da mesma forma que tinha ali com a máscara não reinalante. A saída de ar é conectada aqui, tá? E essa parte aqui é a parte que vai na parede. E aqui, desse lado, a gente vai ter alguns dispositivos, né? Esse aqui é o que a gente chama de pop-off valve. É uma válvula de segurança, tá? Essa válvula de segurança, ela vai abrir, tá? Se a pressão positiva que eu der nesse balão aqui, estouraram a pressão limite que eu coloquei aqui para minha válvula. Geralmente, essa pressão aqui é de 80 centímetros de água, tá? Então, eu estou lá ventilando o paciente, acabei de entubar, eu coloquei ele para ventilar no ambu, e ele está com uma resistência muito importante. E eu vou lá e aperto o meu ambu com muita força, e aí essa força vai gerar uma pressão que se ela passar de 80 centímetros de água, essa válvula aqui, ela vai subir, que nem uma válvula de panela de pressão, para liberar a pressão aqui, para que a pressão que chegue no paciente não seja maior do que 80 centímetros de água. Algumas marcas trazem uma válvula aí com limite de 60, tá? Isso é variável de acordo com a marca. Lembrar que essa válvula pode ser fechada, né? A gente pode travar ela para que não exista limite de pressão. Não recomendo que isso seja feito, porque aí o risco de barotrauma é enorme. Essa aqui é uma válvula de PIP, tá? A gente não tem muito disponível isso no Brasil, mas ela permite com que a gente consiga fazer uma PIP usando esse dispositivo. A gente consegue regular, inclusive, qual que é a PIP aproximada que a gente quer usar. Aqui a gente tem a válvula expiratória, tá? Essa válvula circular aqui, para que serve?
o ar, ele sai, ele entra por aqui, uma parte vem para cá, né, para ser estocada no reservatório, e a outra parte vem para cá, né, e ela vem passando para cá, e ela entra no paciente durante a inspiração. O ar entra no paciente durante a inspiração. Aqui tem uma outra válvula unidirecional também, que só deixa o ar passar para lá. E aí, na fase expiratória, quando o paciente solta o ar contaminado com CO2, esse ar vai vir para cá e ele vai bater em uma válvula aqui. Aqui tem uma válvula unidirecional, que não deixa o ar passar para lá, para cima. Não deixa. Esse ar, em vez dele passar para cá, ele vai sair por ao redor aqui dessa válvula circular. Ele vai sair por todo esse redor, por toda a circunferência dessa peça, certo? É um dispositivo muito eficiente, tá? Muito complexo também, mas muito eficiente. Consegue fornecer aí para a gente uma FiDO2 que varia de 75% a 95%. Geralmente a gente usa ele a 15 litros, mas a gente pode usar ele também em flush, tá? A gente recomenda que se for para fornecer FIIs altas, a gente utilize flush. No flush ele chega aí a quase 100% de FiDO2, tá? A 15 litros ele chega ali a 90%, 96%. Isso é muito variável. Também lembrar que é um dispositivo que precisa ser vedado, tá? Para ele funcionar, para ele fornecer uma FiDO2 alta, a gente precisa pôr essa máscara aqui no rosto do paciente, a gente precisa pressionar com a nossa mão ali, para que ela fique vedada, que as bordinhas fiquem bem aderidas ao rosto do paciente e nenhum ar entre aqui para atrapalhar a nossa FiDO2, tá bom? Falando rapidamente aí sobre a VNI, é um dispositivo que vem ganhando bastante espaço aí, principalmente no tratamento de COVID, mas lembrar aí que a VNI, ela tinha aí, tem muito estudo comprovando a sua eficácia, principalmente para DPOC e IC, né? No DPOC, ela tem uma função muito importante de ajudar na ventilação desse paciente, né? A ventilar os alvéolos, ajudar na musculatura também, da mecânica respiratória. E na IC, ela tem um papel importantíssimo de quê? De diminuir pré-carga. Ela aumenta a pressão intratorácica, esse aumento da pressão intratorácica vai levar a uma diminuição da pré-carga. E isso para IC é muito importante, tá? Não vou me estender muito a respeito sobre esse dispositivo, mas geralmente o que a gente faz, né? A gente pode fazer a VNI, ventilação não invasiva, em dois modos básicos, né? O CPAP, que é o contínuo, é uma corrente de ar contínua, que a gente joga aqui em uma máscara também vedada, e o BiPAP. O BiPAP que tem dois níveis, então aqui tem um nível só de pressão contínua, e aqui a gente vai ter dois níveis de pressão contínua, tá? E aí quem que vai, né, quem que vai soltar, né, o aviso para que essa pressão aumente? É o paciente, né? O paciente, quando ele puxa o ar, o dispositivo vai ler, né, vai sentir que o paciente puxou o ar e ele vai mandar pressão positiva. Quando o paciente expira, o aparelho volta em um nível basal de pressão, tá? Então, ele volta nesse nível basal. É uma ventilação muito parecida com a ventilação de pressão de suporte, na ventilação mecânica, tanto que é possível fazer BiPAP em ventilador. Nesses ventiladores mais novos, a gente faz o BiPAP e muitas vezes é o mesmo modo da pressão de suporte. E o CPAP é um modo que tem um único nível de pressão. Tá? Aqui são alguns tipos diferentes de máscaras. Então, essa aqui que a gente tem é uma full face. Na verdade, essa máscara aqui, ela não é uma máscara de VNI, isso é uma máscara
esportiva, para, se eu não me engano, de mergulho, adaptada para fazer uma VNI, mas existe a VNI, a máscara full face, que fica realmente ao redor de todo o rosto do paciente. Tem a máscara convencional, né, que fica ao redor da boca, a máscara nasal, que fica meio esquisito, mas ela é muito usada, né, nos pacientes que têm doença obstrutiva do sono, a apneia do sono, e precisam usar isso durante a noite. Então, é uma máscara um pouco menos incômoda, mas lembrar que o paciente que está usando essa máscara não pode abrir a boca. Tem que dormir com a boca fechada, senão ele perde a pressão pela boca. E tem o helmet, né? Que foi uma máscara aí que ficou muito popular também com essa pandemia. E por último aí, falar só sobre o cateter nasal de alto fluxo, rapidamente, né? É um dispositivo que a gente ganhou familiaridade recentemente com a pandemia também. Era muito usado pela pediatria. E o que é isso, né? O cateter nasal de alto fluxo nada mais é do que um cateter nasal calibroso, né? Que ele vai ocluir grande parte da narina, das duas narinas, e ele vai enviar, né, para dentro lá das narinas um fluxo altíssimo de oxigênio, tá? A gente pode controlar a FiO2, né? Então a gente consegue controlar a Fi, a gente consegue controlar o fluxo que entra, né? E a gente consegue controlar a temperatura. Mas você falou que lá atrás o paciente não tolerava catéter de O2 simples porque, né, porque altos fluxos não eram tolerados. Bom, aqui a gente tem um dispositivo, né, que ele faz circular muito oxigênio por pressão, né, e a gente consegue controlar a temperatura. Então, olha só, a temperatura aqui fica na temperatura próxima à temperatura do paciente. Além disso, ele também tem uma parte de umidificador. E isso torna totalmente tolerável aí fluxos que vão variar de 30 a 80 litros por minuto. Então, é muito fluxo de oxigênio. E isso chega a criar uma PIP aí de cerca de 4 centímetros de água. Lembrar também, né, então esse aqui é o catéter, né, catéter um pouquinho mais calibroso que entra na narina. E lembrar, né, se o fluxo de ar entra pelo nariz, o paciente não pode abrir a boca, senão o fluxo vai ser desviado, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me disponibilizo para esclarecer qualquer dúvida aí. Mandem no Instagram da Sim, mandem no meu Instagram também. Fico à disposição para também opiniões aí de como foi, de como eventuais temas para próximas aulas, a gente fica à disposição realmente para poder fazer aulas que possam ajudar todos vocês. Beleza? Muito obrigado.